Os memes já fazem parte da nossa cultura há um bom tempo, mesmo antigamente, quando eles nem eram chamados assim. Já existiram diversos deles perdidos por aí que fizeram a nossa alegria no passado e hoje estão esquecidos. Então, nada mais justo da gente revivê-los e relembrar essa época de ouro, até porque recordar é viver. Já comente aí embaixo qual é o seu meme favorito de todos os tempos, pode ser qualquer um de qualquer data. E se você não deixar o like, o Paulo Guina vai vir na sua casa de noite te deixar um oco. Então é melhor ficar esperto. E dessa vez eu também não vou explicar o que é um iceberg, porque nessa altura do campeonato você com certeza já sabe. Então vamos direto para a primeira camada. Camada 1, superfície. Os primeiros memes a fazerem sucesso de fato utilizando esse termo foram aquelas carinhas desenhadas do Derp, Trollface, Fuck Yeah, Pokerface, Me Gusta, dentre outros, que eram todos nesse estilo de quadrinhos. E você com certeza já se deparou com algum deles por aí. E como diz o Marcos Castro... Porém, muitos anos antes disso acontecer, em 1996, nascia um dos primeiros memes de sucesso da internet, que ainda era chamado de viral, e esse daí você deve manjar, que é o bebê dançarino. E se tratava de um GIF de uma animação 3D bem simples que viralizou em uma época que ainda nem existia o YouTube, e era enviado por e-mail e foi compartilhado por muita gente. O mais curioso é que originalmente ele foi criado como um teste por um estúdio, mas esse teste virou hit e acabou ultrapassando as fronteiras da web, e foi até usado em séries e programas de TV da época. Ainda nessa camada, avançando alguns anos, mais especificamente em 2010, tivemos um dos memes mais bizarros de todos os tempos, que é o Mata-Mãe Xinga Imprensa, ou mais conhecido como Morre Diabo. Ah, morre, diabo! E por falar nisso, segundo alguns rumores, ele também já bateu as botas. Porém, segundo outras fontes mais confiáveis, e o oficial de justiça que apurou o caso na época, disse que ele está vivo e na verdade nunca foi preso, mas sim mandado para um hospital psiquiátrico por ter esquizofrenia e vício em drogas. E esse cara chama Emílio Rocha, foi protagonista dessa cena bizarra por dar uma entrevista um tanto quanto inesperada para a televisão da época, a gloriosa Bandeirantes. E quando o repórter foi falar com ele, aconteceu a merda. E ele ficou muito irritado, excomungando os caras da TV e xingando a rodo. Infelizmente vou ter que censurar muita coisa aqui, mas nessa altura do campeonato você já deve conhecer tudo sobre essa história, né? Pois ela é bem manjada, justamente por isso que ela tá aqui no começo. Quero falar com Bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O que você toma aí? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você que eu não quero falar com você... Ah, morre, diabo! Camada 2, Águas Rasas. Na segunda camada, ainda em 2010, temos outra bizarrice, que na época eu rachava o bico, enquanto os pedreiros rachavam outra coisa. Isso mesmo, estou falando do clássico meme do Vai Seu Nerso, onde vazou um áudio de dois pedreiros que supostamente estavam colocando a mão na massa. Só que de outra forma, se é que me entendem, e o seu Nerso estava sentando o aço no seu ajudante, enquanto ele falava alguns bordões engraçados que infelizmente não posso colocar aqui porque o YouTube enche o saco. Ou felizmente, né? Talvez pro alívio de alguns. Muita gente dizia que era mentira e ele estava apenas fingindo naquela gravação. Porém, fui pesquisar um pouco mais e descobri que é real sim. Nossa senhora, seu Nerso. Mas na verdade se trata de um vídeo adulto que, digamos assim, que eu tive a tristeza de assistir. E novamente não posso colocar nada, mas pelo menos é real. E ainda nesse pique de filmes adultos, temos o rei dos memes, que é o homem mais delicioso de todos os tempos, Jailson Mendes, também conhecido como pai de família, que adora relaxar com o seu suco de laranja. E esse eu tenho bastante propriedade para falar, até porque trocava ideia com ele no WhatsApp na época, por incrível que pareça, e considerava um amigo. Ele era muito gente boa.
Infelizmente, Jailson faleceu em 2018 por complicações renais. E cara, na verdade, eu deveria fazer um vídeo inteiro separado para comentar apenas isso, pois tem muita coisa para falar. Mas vocês também provavelmente já viram em algum lugar aquele gemidão, ou melhor, aquele relaxamento do urso. E em 2014 explodiu e não se falava outra coisa a não ser... Que delícia, cara! Essa pode ser a camada de águas rasas, mas tem outra coisa que é bem profunda aí. Como assim? Não entendi. No mesmo contexto do seu Nerso, o Jailson também estava no site de vídeos adultos e alguém assistiu e extraiu algumas cenas, censurando e colocando no YouTube. O mais curioso é que o Jailson poderia ter processado todo mundo por direito de imagem, mas, pelo contrário, ele abraçou a causa e zoava junto com as pessoas. Estou aqui para deixar um recado para vocês, estou vivo, hein? E gostei muito do que vocês fizeram, e tá autorizado vocês curtirem bastante. Um beijo em cada um de vocês. Ô, delícia! Olha aí, David Jones, recadinho pra você, Krauser. Tanto que o Ursão, na época, apelido carinhoso, até teve um canal de culinária chamado Que Delícia, e teve uma participação ilustre do Paulo Guina, que pra quem não sabe, é o ator que contracenava com ele no primeiro filme. Na real tiveram 3 filmes, mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa. Porém, acabou não dando muito bom, e futuramente rolando tretas, já que o Paulo não gostou da ideia que estavam utilizando a sua imagem e achou que ganharia mais dinheiro, porém nada disso aconteceu. O Aguinaldo Paulo Guina ainda continua vivo, porém já não está mais nesse ramo e quer deixar a sua imagem de ator no passado. Mas uma vez na internet, meu amigo, já sabe, né? Então, Paulo, sinto em lhe informar, mas você sempre vai ser considerado o rei do oco. E é justamente isso que ele vai fazer com quem não deixar o like agora no vídeo. Então, meu filho, se eu fosse você, eu deixava. Se tiver algum aluno fazendo coisa errada, a gente já. Camada 3. Águas profundas. E ainda nesses memes bizarros, nas águas profundas, tivemos algo bem profundo. Quer dizer, pelo menos a intenção foi profunda, né? Mas o ato não. Estou falando do clássico Chico Bioca. Eu quero saber quem é que deixa like, quem deixa comentário nessa porra. Se inscrever mesmo e pai, não sei que lá, e deixar comentários mesmo e tudo mais. Doença. E o pior, que esse teve outra treta. A maioria dos memes daqui são perturbadores, ou talvez perturbados da cabeça, né? Mas resumindo, a história de Chico Bioca, assim como ele mesmo contou anos depois em uma entrevista, tinha uma namorada que fazia jogo duro e não liberava a sua flor, digamos assim. Então, Chico, depois de tomar umas doses de uísque, em um ato desesperado, fez um desabafo, que é o que vocês sabem bem. Quero saber quem é que tá nessa porra. Chupar um pai, não sei o que lá, e transar mesmo, e comer vacinas e tudo mais. Quero nem saber nessa porra, um tabaco bem massa pra gente ver até o talo. Daí, ele passou esse vídeo para um amigo na época, que deu muita risada e acabou vazando na internet. Porém, não era uma fama muito boa, e Chico não achou nada delicioso, diferente do Jailson Mendes, e acabou tentando retirar esse vídeo do ar através da justiça, na força bruta. Porém, como eu já disse e repito lá atrás, uma vez na internet, meu amigo, sempre na internet. Esquece, não tem como. Mas ele disse que isso prejudicou bastante, tanto no ramo profissional quanto no ramo social. Inclusive, ele também falou que já não namora mais com aquela menina faz tempo. Mas imagina só a reação dela ao ver esse vídeo. Ele alegou também que todo mundo que encontrava o mesmo na rua ficava zoando ou filmando ou até pedindo para ele fazer uma palhinha, já que também teve um monte de remix. Pô, Chico, mas aí você me quebra, né? Deveria ter orgulho e abraçar a causa igual o Jailson, mas não quis nem saber, como ele mesmo disse. Hoje ele já tá mais de boa, né? Porém,
foram tempos sombrios. E não sabe se a data ao certo de quando esse meme surgiu, porém, especula-se que o vídeo original é lá por meados de 2006 mais ou menos, então faz bastante tempo, né? Porém, o Chico só veio a público se pronunciar sobre isso anos depois. Tanto que ele até continuou fazendo algumas outras bizarrices, cantando e dançando. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Não dá. O Chico é aquele cara que é super gente boa, todo mundo ama, porém não pode deixar beber, porque se bebe faz merda. Essa é a real. Até parece eu. Quer dizer, eu não preciso nem de bebida pra fazer isso, né? Já faço naturalmente. Tamo junto, Chico. Camada 4. Águas insondáveis. Na próxima camada, temos o icônico Didi Mocó protagonizando No Céu Tem Pão. E já comente aí embaixo qual a sua opinião. Você acha que no céu tem pão ou não? E morreu. Bom, esse meme basicamente surgiu de uma história triste, entre aspas, que o Didi contou em uma entrevista no programa Planeta Xuxa em 2013. Apesar de ver que era toda uma encenação forçada, o que chamou a atenção foi descobrir que Renato contava a mesma história sempre que podia em diversos programas como Criança Esperança, Fantástico ou entrevistas. Tem uma história muito cruel que eu vou contar aqui. Eu tenho que contar essa história. Já quase pra morrer de fome. E é lógico que a galera não perdoou e já começou a fazer uma enxurrada de memes e remix. No céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão, pão, no céu tem pão. E dizem as más línguas que o Didi não curte essa ideia até hoje, tanto que calou a boca e nunca mais contou essa história de novo. Quer dizer, não é Didi, é seu Renato, né? Não me demita, Didi. E ainda nessa época, em 2014, outro meme que explodiu foi o Felipe Smith. E esse também vou ter que censurar muita coisa, pois ele falava umas frases pesadas e sem nexo, já que estava entorpecido de substâncias. Juliana? Guarapari Búzios é minha arte. Eu tenho quantos anos, gente? Qual o seu nome? Não tem, Júlio. Felipe. Felipe de quê? Smith. Smith de quê? Eu me lembro como se fosse ontem que a minha adolescência inteira foi atormentada por causa dele. A galera não parava de falar desse bendito cara. Aliás, anos depois, em 2016, ele deu uma entrevista sobre o ocorrido, revelando o seu nome real, que é Luca Penedo e não Felipe Smith como conhecido. Disse que foi a primeira vez que tinha tomado essa substância na vida em uma festa de trap. E ele era bem novo, tinha 16 anos e só começou a entender o que aconteceu depois de 4 horas do ocorrido, quando acordou amarrado em uma maca de hospital. Pois é, a coisa foi feia, pois ele estava meio agressivo e querendo fugir também. Conta que chegou no hospital como indigente e não poderiam dar qualquer medicamento pra ele, né? Porque tem que ter responsabilidade, vai que dá um treco no menino. Mata o papai. Então, eles precisaram esperar o efeito passar para prosseguir com a consulta. Luca disse também que foi errado a atitude do hospital de deixar vazar um vídeo dele naquela situação. Porém, no fim acabou levando numa boa e entrando no personagem e também zoando com os fãs. Esse é o tipo de meme que eu gosto e sempre vai morar no meu coração. A galera que embarca na zoeira e entra a fundo. Sai daí, doido. Você é bom playboy. Camada 5. Profundezas. Você provavelmente conhece ou já ouviu falar do Rica Games. E aí, beleza? Que ficou famoso na internet por criar diversos memes e bordões engraçados. Porém, com certeza não sabe a sua história, que é realmente bem triste e obscura. E por isso que eu coloquei ele aqui nas profundezas, já que é o mais triste dessa lista. Pega o lenço então e vem comigo. Lembrando que eu estou aqui apenas para expor os fatos e contar uma história. E o que a pessoa faz ou deixou de fazer é problema dela. Bom, vamos lá. Em 2013, Ricardo criou seu canal de games, que a princípio era algo inocente e com o intuito de postar suas gameplays e divertir a galera. Porém, conforme o tempo foi passando, ele foi ficando mais esquizofrênico, quer dizer, mais puto com a vida, e também começou a compartilhar algumas coisas de ódio. E também as suas clássicas dancinhas de Xbox, já que o mesmo se intitulava como fanboy da marca e defendia ela com unhas e dentes, criticando a Sony e o concorrente PlayStation. Xbox é macho. Pega o PlayStation.
gosta de homem que tem Xbox. Bom, até aí tudo bem. Quer dizer, não tão bem assim. Porém, a coisa começou a ficar séria quando as postagens de ódio aumentaram e começou a ser normal ver ele falando mal do Brasil, das suas condições financeiras, de como o brasileiro é um bicho ferrado e até mesmo criticando as mulheres, dizendo sempre ser rejeitado e usado pelas mesmas. Tanto que virou motivo de chacota e foi considerado por muitos como o primeiro Black Pill da história. E se você não sabe o que é um Black Pill, bom, é melhor você dar uma pesquisada. Mas resumindo, Rica se mostrava um cara bem depressivo e instável a todo momento, apesar de também ser considerado como um gênio para muitos. Como diz o bom e velho ditado, todo vilão é o herói da sua própria história. Muitos o comparam com outro youtuber por aí chamado Ricardo O'Hara, que também já se ferrou bastante nessa vida, mas a história dele fica para uma próxima. Voltando para o Rica, a coisa ficou mais séria ainda alguns anos depois, quando ele começou a comentar sobre a vontade de se churrascar, se é que me entendem, e dizia que se tivesse a oportunidade, faria sem medo. Junto disso, ele também sumiu da internet por um tempo, tendo a sua última postagem feita em 2016. Isso gerou diversas teorias sobre o seu falecimento, porém, não é verdade, já que ele volta e meia aparece no Omegle ou em fóruns por aí. E alguns canais também tentaram entrar em contato com ele, chamando para entrevistas e podcasts, e o mesmo apenas diz que não, e prefere se manter isolado no anonimato. Tirando isso, também tem diversas outras coisas bizarras, como a sua suposta esquizofrenia e os remédios que ele toma. Porém, isso não foi nada confirmado. Outra coisa que isso sim foi confirmado pelo mesmo, é que quando ele está com raiva, desfere tapas e socos no seu próprio rosto para descontar. Eu falei pra vocês que era algo bem triste e até hoje todos torcem para que ele consiga se recuperar e melhorar de vida. Tanto que, segundo alguns rumores, ele melhorou a sua aparência física e está em fóruns e procurando coisas de academia, né? Então, já é uma evolução. E a maior evolução desse canal vai ser quando você deixar o like e também quando você enviar um presente pra mim na caixa postal. Olha só, retribui o esforço aí que eu tô fazendo por vocês, beleza? Não esquece de se inscrever também, que é importantíssimo, e nos vemos em um próximo vídeo. Aquele forte abraço de sempre, até a próxima, valeu e fui!